Meu nome é José Samuel Ponte de Vasconcelos. Eu entrei na CDL em 1996. Na época era o Dimas, o Conselho Fiscal. E no ano seguinte, o Antônio Augusto me chamou para compor a mesa, porque o Wagner, naquela época, ocupava duas funções. Um de vice-presidente e o outro de financeiro. E não podia ocupar duas funções. E daí o Antônio Augusto me convidou para ser o financeiro da CDL naquela época. E de lá para cá, passei por várias diretorias, quase todas, terminei no Álvaro, que foi o último da muita gestão da minha época. Eu como diretor no Álvaro, e eu tive uma série de problemas, doenças, esse negócio todo. E o Samuel, meu filho, que é lojista também, ocupou meu lugar na cadeira dos masters. A minha loja, a Centelha, é de 1964. Na realidade, de 62. Houve dificuldade de registro, em 64 fomos registrados. E de lá para cá, na luta, né? Naquela época, o comércio era muito dinâmico, tá? Os clientes vinham à loja. Hoje é diferente. Nós que temos que ir aos clientes. Mas foi uma época muito boa. Tá? A W3 era da 508, 509 até a 512, era muito dinâmica. Tinha várias, todas as lojas, âncoras, ficavam nesse setor da W3. Tá? Então a W3 antigamente, como é que eu poderia dizer? Parecia o interior, que a movimentação é muito pelas calçadas. Né? A CDL contribuiu muito, mas muito mesmo, porque naquela época tinha experiência, mas não tinha um know-how. E a CDL nos trouxe muito know-how naquela época. Vários diretores, dar um exemplo aqui, o Antônio Xará, que era da Unogás, o Celso, que era do Ponto Frio. Então peguei essa amizadinha com eles e aprendi muito com a CDL e muito com eles na época. A minha conquista que eu acho com a CDL foi o desenvolvimento, o contato com os outros empresários. Os empresários na época que tinham um know-how maior do que o meu, que naquela época foi o primeiro emprego meu, foi o único emprego até hoje, né? Então ele tinha muita experiência no balcão, mas não tinha tanta experiência como os outros, os superintendentes tinham, né? Então eu adquiri muito know-how sobre eles. Na CDL, minha principal atividade foi criatividade. Eu entrei na CDL para dar criatividade para o comércio, para a minha atividade do comércio, que era material de construção, elétrica e construção. Né? Adquiri muito conhecimento mesmo, tá? E ela me levantou muito o espírito, como se desenvolver tecnicamente, não manualmente, como posso falar. Então foi isso que a CDL trouxe para mim, muito conhecimento. O meu desafio maior foi quando eu entrei, que eu era assim, não tinha tanto conhecimento sobre a parte financeira. Eu entrei na financeira, como eu te falei, na época no lugar do Wagner, né? E peguei e fui adquirindo muitos conhecimentos financeiros que eu não tinha naquela época. Porque minha loja era composta por 3 irmãos e cada um tinha uma função. Eles não tinham conhecimento tanto da financeira. Então, o desafio maior foi de todos os sentidos, tá? Como capturar dinheiro, que a CDL também ensinou muito, tá? Como se organizar financeiramente. Bom, quando eu entrei como diretor financeiro, teve outro desafio também, que foi a reforma, praticamente a construção do prédio novo do setor comercial. A nossa diretoria se instalou lá depois de tudo pronto, né? E ela adquiriu também muito conhecimento. A CDL se capitalizou muito, tá? E ela desenvolveu bastante. Na época do Álvaro,
Eu tive que deixar a CDL, não gostaria de ter deixado, mas eu deixei por vários fatores, um deles foi doença, e senti muito nesse período, que eu fiquei muito tempo dentro da CDL, e aqui a CDL é uma família, né? Pessoal muito amigo, me agregou muito aqui dentro, mas eu gostaria de ter dado continuidade, mas infelizmente estou muito satisfeito. O meu filho está aqui e está dando andamento no que eu deixei. Nas viagens que a gente executava, a gente viajava demais, e todo mês a gente viajava para um estado, né, que tinha as convenções, né? Isso aí agregou mais ainda aqueles que viajavam junto com a gente, os outros diretores. Então isso aí para mim foi muito gratificante. Os que estão iniciando, os novos empreendedores, se associem a uma entidade. O conhecimento de vocês, principalmente uma entidade como a CDL, que tem a CDL Jovem, tem a Master, né? Tem as fundações, isso aí te agrega muito conhecimento de quem vai iniciar. O que eu poderia dizer que a continuidade da CDL, desde a época do Antônio Augusto Dízima, desde o início, tem contribuído muito para o empreendedorismo, tá? Principalmente os jovens. Os jovens hoje estão muito mais dinâmicos, então vai engrandecer mais ainda vocês. Sejam sócios da CDL.